Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo a esta aula. Sejam bem-vindos a mais uma aula de pré-cálculo. Na aula de hoje, a gente vai finalizar o capítulo, que nós começamos na última aula, apontando mais algumas formas de simplificar equações. Em particular, a gente vai ver o mínimo múltiplo comum, tá certo? Como a gente pode colecionar termos mais diversos assim em uma única fração, para que a gente possa simplificar. E a outra coisa que a gente vai fazer é expressões racionais compostas, tá certo? Em que a gente tem, no fundo, uma combinação de tudo que a gente viu até aqui, são essas mais variadas formas de combinar equações fracionárias, expressões fracionárias, e a gente vai colecionar tudo isso nessas expressões racionais compostas. Uma coisa que é importante aqui, tá certo, é que a gente vai também, além disso, fazer alguns exercícios, né? Como eu sempre tenho frisado para vocês, é muito importante que vocês façam exercício. Essa disciplina é uma disciplina de 90 horas. Então, durante o decorrer dessas disciplinas, é interessante que vocês estudem pelo menos assim 2 horas por dia, 1 hora por dia, tá? Para a gente poder assim não deixar acumular nada e que a gente possa sempre estar atualizado e não deixar passar nada, porque como tenho falado para vocês sempre, daqui vai complicando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E aí essas complicações podem ficar acumuladas no conteúdo futuro e ficar problemático para vocês tentarem recuperar o tempo perdido, tá certo? Então, sem mais delongas, eu vou logo para os slides para a gente finalizar o conteúdo desse capítulo e em seguida eu vou fazer os exercícios tal como eu falei para vocês, tá certo? Bora lá, vou começar a apresentação. Ok, pessoal, como eu falei para vocês, a gente terminou aqui, né? Mínimo múltiplo comum, né? A ideia do mínimo múltiplo comum é a gente colecionar expressões fracionárias e um denominador comum, e esse denominador ele é dado basicamente pelo produto de todos os fatores que estão embaixo, só que a potência elevada é a menor possível. Então, bora fazer um exemplo que a gente parou na última aula, tá certo? Como isso pode funcionar. Então, a gente tem aqui essa expressão 2 dividido por x² menos 2x, certo? Mais 1 sobre x menos 3 sobre x² menos 4. Certo? Então, a gente tem a gente tem essas expressões, tá certo? E a gente quer colecionar de tal forma que fique esse mínimo múltiplo comum, tá? Eu vou ajeitar um pouquinho mais, né? A gente já sabe que a gente pode simplificar já os termos individualmente, né? Em particular, esse termo daqui a gente pode colocar em evidência, tá certo? Colocar em evidência o x, então a gente tem o seguinte, né? Tem que o primeiro termo vai ficar 2, dividido por x, e aqui o que sobra é x menos 2, tá certo? Porque eu tirei um do x aqui de dentro. O 1 sobre x não tem muita coisa que a gente possa fazer, ok? Então, deixa esse 1 sobre x aí. Aqui eu tenho o quadrado da diferença, né? Então, isso pode ser simplificado por 3 dividido por o produto da soma pela diferença, em que eu tenho esse cara daqui sendo x mais 2, x menos 2. Certo, como eu falei para vocês, o MMC é o produto dos três, tá certo? Elevado à menor potência de cada termo que vai aparecer, tá? Então, por exemplo, se a gente quiser tirar o MMC aqui, que é o mínimo multiplicador comum, né? O mínimo multiplicador comum, a gente acaba encontrando que ele pode ser dado simplesmente por x, né? Aí aqui eu já tenho x menos 2. Aí aqui eu teria o x de novo, mas o x já aparece nesse primeiro, então não precisa repetir, tá certo? Aqui eu tenho x mais 2, tá? Aqui eu tenho x mais 2.
e o x menos 2, que já aparece aqui, então não precisa repetir de novo. Então, final, o mínimo múltiplo comum dos três vai ser x, x menos 2 e x mais 2. Ok? Então, esse vai ser o termo que vai aparecer no denominador de cada um dos meus termos, tá? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando eu coloco o meu mouse aqui, ele aparece com uma bolinha amarela em volta? Ou só Não, professor. não aparece, tá certo. Só aparece o pontinho, né? Um pontinho vermelho. Ok, tá certo. Eu tô achando porque aqui no meu aparece com a bolinha amarela, mas tudo bem. Ok, então aqui a gente tem isso, né? Que a gente vai usar para o denominador. Então a gente pode colecionar já os três para cá para simplificar, num único denominador, que vai ser esse MC, né? Esse mínimo múltiplo comum. E aí a gente pode fazer aquilo que eu falei para vocês, né? Procurar qual vai ser o termo restante que vai multiplicar cada um desses numeradores, né? Então, como é que a gente faz? A gente pega o fator que a gente encontrou, divide por esse denominador e multiplica com o de cima. Aqui eu tenho x vezes x menos 2, então vai sobrar só o x mais 2, então eu vou ficar aqui com 2 vezes x mais 2, tá certo? Mas aqui eu só tenho 1 e aqui eu tenho x, esse cara daqui, né? Quando eu dividir por esse, vou cancelar o x, vai sobrar então x menos 2 e x mais 2, né? Então vai ficar x menos 2 e x mais 2, tá? E finalmente, menos 3. Aí aqui vai ficar esse cara dividido pelo de cima, né? Vai sobrar só o x. Então, portanto, vai ficar só o x. Ok. Então, assim, isso é a forma como eu faço o MMC, tá certo? Eu poderia fazer separadamente, por exemplo, o livro faz separadamente cada um desses, mas no final das contas a gente pode combinar porque eles vão estar no mesmo denominador, ok? Certo. Aí eu posso simplificar, né, fazer essas coleções. Primeiro, deixa eu expandir cada uma dessas expressões, porque aí vai ficar mais fácil eu combinar, tá certo? Então, aqui vai ficar 2 vezes x e 2 vezes 2, né? Então, vai ficar 2x mais 4. Aqui vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, deixa eu colocar aqui mais o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Que é 2 ao quadrado 4. Menos 3x dividido por x, x mais 2, x menos 2. Né? Só inverter a ordem para poder ficar com o sinal de soma por primeiro. Ok, então aí a gente já pode, né, simplificar o máximo possível, pelo menos tentar ver até onde a gente pode simplificar, né? O 4 aqui, né, a gente vê que tem mais 4 aqui com menos 4, né? Mais 4 com menos 4 dá 0, então já pode simplificar. Aqui a gente vai ter 2x menos 3x vai dar menos x, e no final, essa expressão de cima vai ficar x quadrado menos x, certo? Então, eu vou apagar aqui em cima, só para a gente continuar. Apagando. Ok, a gente vai continuar aqui em cima, né? Vou fazer aqui assim, uma setinha só para indicar. E aí, o que sobrou aqui em cima? Sobrou x quadrado menos x dividido por x vezes x mais 2 vezes x menos 2, né? Esse x aqui a gente já pode colocar, fatorar, né? Colocar o x em evidência aqui, fatorando, vai ficar simplesmente x de x menos 1, né? E aí eu vou poder simplificar o x com esse x aqui, e no final o resultado vai ficar x menos 1 dividido por x mais 2, x menos 2. Então, a ideia do MMC, desse mínimo múltiplo comum, é só combinar as três expressões juntas, né? Porque a gente já viu como a gente faz quando a gente tem
duas expressões, quando a gente tem 3, a gente busca esse mínimo múltiplo comum, tá certo? Tá, e finalmente a gente tem a ideia de frações racionais compostas, né? A fração racional composta, ela basicamente, ela é uma expressão desse tipo aqui, tá? Eu vou colocar explicitamente aqui. Quando a gente tem duas combinações de frações, né, tanto no numerador quanto no denominador. Então, por exemplo, quando a gente tem algo assim, isso aqui é uma expressão racional composta, né? Pela razão óbvia que é uma expressão que, tanto no numerador quanto no denominador, a gente tem expressões fracionárias, né? Ok? Então, percebe o seguinte, como é que a gente faria nesse caso? A gente já sabe trabalhar com expressões que a gente tem fração dividido por fração, né? É só pegar a primeira e inverter a segunda. A gente já sabe trabalhar com soma de duas frações, né? Que é tentar achar o mesmo denominador e somar as partes de cima. Quando a gente tem uma expressão assim composta, a gente aplica cada um desses passos individualmente. Por exemplo, primeiro a gente olha aqui que a gente tem que deixar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo em termos de frações, né? Então a gente pode deixar a parte de cima em termos de fração, colocando tudo na mesma base, né? Então aqui tem o x mais 2, eu vou colocar o x mais 2 aqui, e aí eu preciso saber qual é o número que eu multiplico aqui para que o x mais 2 possa servir como base comum dos dois números, tá? Então, nesse caso aqui, divido por esse número que está aqui, é o 1, né? Então, x mais 2 dividido por 1 é 1, multiplicado por 3 vai dar 3 vezes x mais 2, tá? E aqui vai ficar o menos 7, porque o menos 7 é a base, é o x mais 2. E eu faço isso com outro número de baixo, tá bom? Então, a gente tem lá x menos 3, né? Aqui, de novo, a gente tem o 1 também, tá? Então, a gente pode dividir por 1, multiplicar, dá x menos 3, tá certo? Menos 1. Aí agora sim, né? A gente já tem duas frações, uma dividida pela outra, tá? A gente pode simplificar um pouco mais essa parte aqui de cima, né? Escrevendo ela de uma maneira mais legal, e essa parte de baixo também. Vamos fazer primeiro isso, que depois a gente inverte e trabalha com a multiplicação da fração de cima pela inversa da outra de baixo, tá? Então, aqui vai ficar 3 vezes x dá 3x. 3 vezes 2 dá 6, então vai ficar mais 6 aqui, né? Menos 7 vai dar menos 1, dividido por x mais 2, dividido por x, não tem outro, né? Vai ficar o x aqui, menos 3 menos 1 vai dar menos 4, dividido por x menos 3. Tá certo? Ok, aí agora sim, né? A gente pode manter esse cara daqui e multiplicar por essa daqui invertida, tá? Multiplicar por essa daqui invertida. Então, a gente vai lá, mantém a parte de cima, 3x menos 1 dividido por x mais 2, e multiplica por x menos 3 dividido por x menos 4. Ok? Tá, quando a gente faz essa multiplicação, a gente pode procurar, né, de conserva, junta tudo, né, multiplica o de cima com o de cima, e o de baixo com o de baixo. X mais 2, x menos 4. Aí aqui vocês podem tentar procurar para ver se tem mais simplificações, tá? Nesse caso aqui não tem simplificação, então o resultado é esse daqui. Se eu pergunto para vocês qual é o domínio dessa função, né, basta a gente ver quais são os pontos que essa função não é bem comportada. Em particular, eu tenho onde esses dois termos são zero, ou seja, em x igual a 4 e x igual a menos 2. Essa função não é comportada, então o domínio da função é todo x real menos x, todo x real com x diferente de menos 2 e x diferente de 4, tá certo? Ok. Certo.
Então, basicamente é isso, né, da simplificação de fração composta, tá? A gente tem, só para recapitular, esse parte do mínimo múltiplo comum é tentar organizar vários termos com o mesmo denominador, ou seja, com a mesma parte de baixo da fração, e a parte da fração composta, basta a gente isolar cada passo, né? A gente faz primeiro o passo de montar a fração de cima e a de baixo, e depois faz aquela conservar de cima e multiplicar com o inverso de baixo, né? Que no fundo isso aqui é uma divisão, fração no fundo são divisões, tá certo? E agora a gente vai pular para fazer alguns exercícios que eu escolhi aleatoriamente, tá? O primeiro é bem simples, tá? É só para vocês verem como é que, na verdade, qualquer um desses exercícios são simples. O único passo que pode ser complicado é quando a gente tem para combinar uma expressão em produtos específicos, né? Produtos que vão combinar dois termos diferentes, tá? Acho que, eu não sei quem foi que falou na aula passada, se podia usar a fórmula de Bhaskara, eu acho que estava se referindo à questão de montar o produto com as raízes, né? Fazer alguma coisa assim. Ou menos não, mais. Porque quando a gente acha as raízes, a gente pode sempre montar o produto de um polinômio quadrático, por exemplo, com essas raízes, onde x mais e x menos são as raízes. Então, assim, a gente pode fazer isso, mas por enquanto, bora tentar fazer do outro modo, porque a gente não sabe resolver ainda equação de segundo grau. Mas, na verdade, a gente sabe, mas eu acho que o livro mais na frente ele deve rever isso como solução das equações, tá certo? Então, bora pular para os exercícios, porque a gente vai ver o passo a passo como cada parte funciona, tá? Os exercícios desse capítulo, ele digamos assim, é parecido com os exercícios do outro capítulo, só que com um nívelzinho de dificuldade maior, porque vai ter que combinar as expressões, não vai ter só que fatorar, porque no outro, o foco era muito fatorar as expressões, né? Pegar as expressões e torná-las em termos de produtos, etc. Agora é para simplificar, tá? E aí, para essa etapa, eu fiz aqui alguns exercícios e eu vou ir comentando um a um, de modo que a gente possa observar, né, para ver como é que faz cada um deles, tá? Deixa eu projetar aqui. Ok. Por exemplo, aqui a gente tem o exercício 36 desse capítulo, tá? Que é bem simples, na verdade, né? Percebe que o livro ele sempre começa do mais simples e vai complicando. Por isso que na hora que eu passo as tarefas para vocês, eu sugiro vocês irem alternando. Porque se for dividir, fulano faz as 10 primeiras, ciclano faz as 10 seguintes e as 10 seguintes, o integrante do grupo que pegar as últimas 10 sempre se ferra, porque ele sempre vai ter que fazer as questões mais difíceis, tá certo? Ok, então, assim, bora começar por essa 36 aqui e observa o seguinte, nessa 36, o que a gente tem? Deixa eu só fechar isso aqui. O que a gente tem nessa 36? A gente tem uma combinação de um polinômio quadrático, né, de ordem 2, e um polinômio de ordem 1. Né? Ele pede para simplificar isso aqui, tá certo? Como é que a gente pode simplificar? A gente olha do capítulo das aulas passadas como é que a gente simplifica polinômios individuais. Nesse caso daqui, olha, a gente percebe que a gente tem um y ao quadrado aqui e um y aparecendo aqui, tá certo? Então, a gente pode tirar em evidência esse y, ok? E olhar o que sobra, tá? Além disso, a gente tem que esse número e esse número aqui, esses dois números, eles são divisíveis por 2, tá certo? Então, eles têm esse 2 aí, que é um fator comum da divisão deles, e eu posso também botar o 2 em evidência. Então, no total, eu vou poder botar 2 vezes y em evidência, tá certo? Então, eu vou tirar 2y dessa multiplicação aqui e dessa multiplicação aqui. Aí, o que sobra? Quando eu tiro os 2y em evidência, o que acaba sobrando é
y, porque 2 vezes y, 2y vezes y é 2y quadrado. E aqui, na verdade, não tem essa parte aqui. Eu vou mandar isso aqui para vocês depois, tá? Espera aí. E aqui. Ok. Então, tem essa parte daqui, tá? Então, aqui a gente fica, 2 vezes y é 2y ao quadrado, que é essa parte daqui, né? Essa parte daqui, ok? 2y vezes 3 é 6y, né? Fica 2 vezes 3, 6y, que é essa parte daqui. Então, tá ok. Aqui embaixo, a gente vê uma coisa parecida, só que a gente vê que esse número daqui é divisível por 4, e aqui eu tenho um 4 também, né? Que é, obviamente, divisível por 4. Então, eu posso colocar o 4 em evidência, tá certo? Eu posso colocar o 4 em evidência. Então, colocando o 4 em evidência, a gente obtém, né? Aqui vai ficar y, que então 4 vezes y dá 4y, que é essa parte daqui, e aqui fica 12, né? Que vai ficar 4 vezes 3, 12, que é essa parte daqui. E aí, com isso, a gente pode simplificar essa parte de baixo com essa parte de cima. Certo? Ok. Tá certo. E aí, no final, o que que me sobra? Me sobra meio de y. Ok? Tá um errinho ali. Ou y sobre 2, né? A gente pode colocar também y sobre 2, que foi o que sobrou, né? Mais uma vez, deixei o 2y em evidência e aqui embaixo coloquei o 4 em evidência. Simplifiquei os 2y sobre 2. Esse é o mais simples, tá certo? Ok. Nessa segunda, que tem aquela complicação, que eu tenho que escrever isso em termos de produtos, né? Então, por exemplo, lembra que eu falei para vocês, né, que quando eu escrevo em termos de produtos, eu tenho que procurar escrever de tal forma que esse cara daqui, esse número que aparece aqui, né, é o número que acompanha esse e esse. Nesse caso é 1, então não tem muita coisa que fazer, vai aparecer 1 aqui. Esse segundo aqui vai ser esse número que vai aparecer aqui, vezes esse número que vai aparecer aqui, tá certo? Então, eu tenho que multiplicar esses dois números para dar 30. Ok, então eu tenho essas duas coisas que tem que acontecer. O y já sei e o outro já sei. Agora, como esse coeficiente aqui é 1, o que me sobra é decidir sobre esse número que vai aparecer no meio agora, tá? Esse número que vai aparecer no meio, como o número que está aparecendo aqui é 1, vai ser a soma desse daqui com esse daqui. Então, por exemplo, para dar menos 30, eu poderia ter menos 15 e 2, né? E mais 2, que aí daria 30. Só que a soma dos dois, né, vai dar menos 13, e não é esse número daqui, tá certo? Então, eu sei que para dar menos 1, esses números têm que estar próximos um do outro. Então, uma possibilidade que a gente tem é que esse número seja menos 6 e esse número seja mais 5. Por quê? Menos 6 vezes 5 dá menos 30, ok? E menos 6 mais 5 vai dar menos 1, ok também. Então, é justamente esse par que eu estou procurando, ok? Então tá, então a gente tem menos 6 vezes menos 5, a gente pode verificar que isso aqui é verdade, né? Y vezes y dá y ao quadrado, né? Y vezes 5 dá 5y, menos 6 vezes y vai dar menos 6, né? Menos 6 com mais 5 dá menos 1, que é esse cara daqui, e 6 vezes 5 dá 30, com o negativo daqui dá menos 30. Ok, tá tudo certinho aqui. Então, o número que aparece aqui, que vai, a maneira como eu vou obter é fazendo y menos 6, y mais 5. Pode fazer a mesma coisa com o de baixo, tá certo? Então, aqui a gente vai ter, aqui o número que aparece é 1, né? Então,
A única possibilidade que eu vou ter aqui é y nessa primeira entrada e y nessa segunda entrada. Da mesma forma, o cara que aparece aqui no 18, né, vai ser o produto desse cara daqui com esse daqui, está negativo. Então, pode ser, por exemplo, 3 vezes menos 6, tá? Ou pode ser qualquer outro produto, 1 vezes 18, tá certo? Só que o cara que aparece aqui no meio é menos 3, tá? Então, a gente tem que lembrar que a soma dos dois vai ter que dar menos 3 também, tá certo? Então, qual é os números que eu multiplico, dá menos 18, e que eu somo, dá menos 3? Aí eu tenho que pensar um pouquinho. Nesse caso, é menos 6, eu posso tentar menos 6 mais 3, que é o caso que eu tenho. Eu poderia tentar, por exemplo, de início, outro número. Poderia tentar mais 6 e menos 3 aqui, né? Por quê? Porque aqui pensa assim, vai dar 6 vezes 3 dá 18, né? Com sinal negativo aqui vai dar menos 18, ok? Só que 6 mais menos 3, né? Ou 6 menos 3, não vai dar menos 3, vai dar mais 3, tá? Se eu tivesse o mais 3 aqui, seria isso. Então, isso já me dá a dica que o sinal aqui tem que ser trocado. Então, tem que ser menos 6 e mais 3, né? E, de fato, é isso que dá, né? Então, eu posso procurar os números que eu coloco aqui para dar essa combinação desse produto, vai ser isso, e aí, no final, eu tenho essa descrição aqui. Aí, eu vou poder simplificar, cortar esse cara aqui com esse daqui, e, no final, ter isso daqui, né? Aqui já não tem muita coisa que eu posso fazer, eu nem preciso colocar o parênteses, né? Então, eu já tenho um polinômio de primeira ordem em cima e um polinômio de primeira ordem embaixo. Ok. Estão entendendo até aqui? Então, a ideia é tentar simplificar, né? Tentar combinar os termos em termos de produtos, né? Para ver como é que fica. Essa táticazinha aqui de somar para dar esse termo aqui, funciona quando esse cara aqui é 1 e esse cara daqui é 1, né? Porque aí vai ser a soma só. Se for diferente de 1, eu vou ter que multiplicar esse por esse e esse por esse e depois somar, tá? Então, tem esse detalhezinho técnico aí, ok? Beleza. Se vocês não entenderem algum passo, vocês falem, tá, pessoal? Ok? Ok. Então, deixa eu continuar aqui. Tá, aí aqui é 43. Mesma coisa, a gente tem que simplificar, tá? Aí tem uma expressão cúbica, né? Aí a gente pode pensar o seguinte, poxa, se eu tenho uma expressão cúbica, cabe tentar usar aquele cubo da diferença, né? Só para a gente ver aqui, lembra que eu falei para vocês sempre ter a colinha? Vou deixar até a colinha mais perto aqui, né? Então, por exemplo, tá aqui a colinha, olha, né? Então, a colinha aqui, aí tu pensa assim, eu tenho uma expressão cúbica, deixa eu olhar na colinha qual é a expressão que é cúbica. Então, na expressão que é cúbica, eu tenho a soma, tenho subtração, soma. Beleza, deve ser talvez o cubo da diferença, né? Que eu tenho o cubo daqui, só que não tem nenhum número que eu eleve a 3, né, inteiro, que deu 6, tá certo? Que dificulta o meu trabalho em montar o cubozinho aqui da diferença, tá? Então, não deve ser o cubo da diferença. Já conclui isso. Vou deixar o colinho aqui, depois não mexe muito. Tá, então não deve ser o cubo da diferença. Bora fazer uma coisa aqui, tentar combinar de uma outra forma. Mas primeiro, bora olhar para o denominador, porque o denominador parece ser mais simples. No denominador, eu tenho fatores de x em comum. Aqui eu tenho x ao cubo e aqui eu tenho x quadrado. O que tem em comum dos dois é o x quadrado, porque x ao cubo é x ao quadrado vezes x. Então, eu tenho x quadrado vezes x mais 2x quadrado. Então, eu posso colecionar o fator comum, tá certo? E escrever isso simplesmente como x quadrado vezes x mais 2, ok? Então, eu sei que está aparecendo o x mais 2 aqui na parte de baixo. Seria muito legal se aparecesse x mais 2 aqui na parte de cima. A gente pode também procurar dessa forma, né?
Aí, opa, pera lá, tem mais aqui, tem um x ao cubo, tem um x ao quadrado, que nem esse cara daqui. Então, bora tentar fazer isso aqui, né? Então, aqui eu também vou colecionar x mais 2, ok? Já cuidei dessa primeira parte aqui, então. E aí, o que me sobra é essa segunda parte. Aqui eu tenho menos 3x menos 6. O que é comum desses dois números é que ambos são divisíveis por 3. Então, eu posso colocar o 3 em evidência. Melhor ainda, os dois são negativos. Posso colocar o menos 3 em evidência. E o que me sobra é x mais 2. Ok? Então, dessa forma, eu tenho x mais 2, x quadrado vezes x mais 2, menos 3, x mais 2, ok? E aqui embaixo eu tenho x quadrado vezes x mais 2. O x mais 2, de novo, é um fator comum nessas duas diferenças, nesses dois termos aqui de cima, dessa diferença, tá certo? Como ele é um fator comum, eu posso colocar ele em evidência multiplicando x quadrado menos 3. Então, aqui embaixo eu vou ter x quadrado menos 3, tá certo? Vezes x mais 2. Se eu colecionar aqui o termo, vai ficar da maneira como eu tenho aqui. Ok? E aí agora está simples, né? Porque eu tenho x mais 2 multiplicando todo mundo aqui em cima e x mais 2 multiplicando aqui embaixo. O que eu posso fazer? Simplificar. E aí, no final, eu tenho x quadrado menos 3 dividido por x ao quadrado. Não há mais nada que eu possa fazer aí. Essa expressão já está reduzida, tá? Bora ver outra. Então, percebam, é repetição mesmo, tá? É repetição mesmo. Ok. Então, aqui, a gente tem essa multiplicação, né? Desse cara daqui com esse cara daqui, né? São multiplicações de duas frações, né? De duas expressões fracionárias. Como é que a gente faz? Multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Antes de multiplicar, bora ver o que a gente pode simplificar. Nesse caso daqui, olha, essa parte de baixo, eu tenho um quadrado e um quadrado, né? Porque 25 é 5 ao quadrado. Então, posso escrever isso como o produto da soma pela diferença, certo? Ok, né? Perfeito. Esse é o primeira etapa. Essa aqui, a gente já sabe, ó, que já está o 5, o y menos 5, que é o que aparece aqui embaixo. Então, se a gente vai multiplicar as coisas aqui, a gente já sabe que vai simplificar. Essa parte de baixo aqui é o y, né, que é comum aqui dos dois. Então, se eu coloco o y em evidência aqui, né, vai ficar 2y menos 1. Tá certo? 2y menos 1. Tá? Então, bora juntar as duas coisas. Então, eu tenho aqui essa simplificação que eu fiz e essa aqui de baixo que eu fiz também, tá certo? Vou multiplicar agora esse com esse e esse com esse. Juntar as duas coisas, juntei as duas coisas aqui, tá certo? Deixa eu só apagar isso aqui. Apagar essa daqui. Tá? Só apagar essa daqui. Aí eu tenho já como cortar as coisas, né? Eu vou cortar logo esse cara daqui com esse cara daqui. E vou deixar a parte de baixo que sobrou, né? Então, sobrou 2y ao quadrado mais 9y menos 5. Dividido por y mais 5, y, 2y menos 1. E aí a gente pode tentar ver agora se essa parte de cima pode ser escrita como produto de dois polinômios de primeira ordem, né? Porque é um polinômio quadrático, tá certo? Aí aqui, percebe que eu tenho 2, né? Como eu tenho 2 aqui, o produto do primeiro, da primeira entrada com a segunda entrada, tem que ser 2, né? Uma maneira de fazer isso é colocar y aqui, tá certo? E colocar aqui 2y. Ok? E aí, dessa forma, y
vezes 2y dá 2y ao quadrado, né? Que é essa primeira parte daqui. Essa última parte aqui é 5. Não tem dois inteiros que eu multiplique, né, que dê 5, além de 1 e 5. Então, eu já sei que o que vai aparecer aqui vai ser 5 e 1, né? Ou trocado, tá? Mas aí a gente vai ter que testar. Como é que a gente vai ter que testar? Analisando o termo do meio, tá certo? O termo do meio é mais 9, o que indica que esse número daqui... Ah, e detalhe, tem que ser menos 5, né? Então, eu sei que um dos dois tem que ser negativo. Mas, por ser mais 9 aqui, indica que o negativo pode ser no menor número, porque eu vou ter que fazer a diferença desse cara daqui por esse daqui, ou a soma dos dois, né? Aí, bora lá para ver, né? Então, eu vou ter que multiplicar esse cara com o do outro, vai dar 10y, e multiplicar esse cara com o do outro aqui, que vai dar menos y, e somar os dois. 10y menos y dá 9y. Então, tá certo, tá certo? Então, isso aqui é o termo que eu estou procurando, que eu vou colocar lá. Certo? Ok, às vezes, pessoal, assim, o que dá a dica para vocês, porque como o problema do livro é para simplificar, né, a gente pensa assim, que talvez vá aparecer alguns desses termos de baixo na parte de cima. Pode ser que não apareça, tá? Mas isso pode dar alguma dica sobre o que procurar. Então, sobre o que procurar. Aqui na parte de baixo, a gente vê que tem 2y menos 1, tem o y mais 5. Então, talvez na parte de cima apareça alguma coisa nesse sentido, tá? É uma dicasinha, tá? Nem sempre a vida real é dessa forma, mas é importante saber que no resolvendo exercício a gente pode usufruir dessa dicasinha. Então, aqui vai ficar y mais 5, 2y menos 1. Aqui na parte de baixo eu também tenho y mais 5 e 2y menos 1. Portanto, eu posso simplificar tudinho. E no final, o que me resta é 1 sobre y. Então, é bastante interessante que uma expressão que, a princípio, possa parecer bem complicada, porque olha onde a gente partiu. A gente partiu dessa expressão toda aqui, né? Então, a gente tem uma combinação de um polinômio quadrado dividido por outro e a combinação de outros dois polinômios multiplicados um pelo outro, que no final, combinado, dá 1 sobre y, tá? Às vezes a gente encontra essas expressões na física, tá? Muito mais complicadas que essa até. Então, mas por isso que é importante vocês ganharem habilidade como fazer. No final do curso, eu vou mostrar para vocês que existem programas de manipulação algébrica que nos auxiliam nessa tarefa, tá? Nos auxiliam como escrever equações e brincar com elas para simplificar e etc, tá? Mas é importante que a gente saiba onde está a raiz do problema e que tipo de manipulações algébricas esses programas consideram. Ok? Ok. Bora lá mais uma. Aqui é muito parecido com aquelas expressões que a gente tinha, né? Eu tenho uma combinação de uma expressão fracionária aí, composta, né? A gente tem a soma em cima e a soma embaixo. Ok? Nesse caso, a gente reduz as duas ao mesmo denominador, né? Então, aqui eu vou dividir, né, os dois por y² mais x², e aí eu vou ter que ver qual o termo que eu tenho que multiplicar o x e o y para que essa expressão seja verdadeira, né? Que seja igual a essa daqui. Então, como é que eu acho? Pego esse número aqui, né? De novo, pego esse número daqui, divido por esse daqui e multiplico com o de cima. Tá? Multiplico com o de cima. Então, y² vezes x² dividido por y² vai dar x². x² vezes x dá x², ok? E aí eu faço a mesma coisa no outro aqui. Então, fazendo a mesma coisa, né? Eu pego de novo, eu pego esse cara daqui, divido por esse e multiplico com o de cima, né? Então, y² vezes x² dividido por x² vai dar y² vezes y². Ok? Perfeito. Mesma coisa com o de baixo, né? y² vezes x² dividido por y² vai dar x², aí dá o x², mesma coisa aqui, y². Lembrando do sinal de menos aqui, tá? Não pode deixar esquecer.
Agora eu tenho uma expressão fracionária, né, dividida por outra. Como é que a gente faz? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Esse cara daqui vai multiplicar por essa daqui invertida, tá certo? Então, agora a gente já tem aqui uma multiplicação de duas frações. Como é que a gente faz a multiplicação de duas frações? Multiplica a parte de cima com a parte de cima e a de baixo com a de baixo, né? Quando eu for fazer essa multiplicação, que eu já fiz direto aqui a simplificação, eu vou poder simplificar essa parte com essa parte daqui, né? Porque elas são iguais. E aí o que me sobra, x ao cubo mais y ao cubo, x quadrado menos y quadrado. A parte de baixo é simples, né? A parte de baixo é simples, porque são dois quadrados, tem uma diferença, então essa deve ser o produto da soma pela diferença, tá? A parte de cima é a soma de dois quadrados. Eu posso pegar a minha colinha lá. Bora ver se tem a soma de dois quadrados, né? Ou de dois cubos, desculpa. Então aqui, ó, eu tenho uma soma de dois cubos bem aqui, tá certo? Ó, bem aqui tem uma soma de dois cubos. E aí eu posso escrever essa soma de dois cubos como esse cara aqui do lado. Bom, bora lá fazer isso. Guardar a colinha. Então, fazendo isso, né, escrevendo aquela soma de dois cubos com essa representação, eu posso combinar tudo desse jeito aqui. E aí eu posso simplificar esse cara daqui com esse cara daqui, e no final, o que sobra é essa expressão daqui. Não tem mais nada que eu possa fazer, né? Aí você pode ficar tentado aqui, mas tem um quadrado aqui e um quadrado aqui. Mas não tem o 2 aqui. Então, se tivesse o 2 aqui, ia ser o quadrado da diferença, tá? Mas como não tem o 2, não tem nada que eu possa fazer e acabou. Ops. Então, bora ver mais uma para a gente finalizar. Tá certo? Aqui, de novo, a gente tem uma expressão fracionária composta, né? Só que aqui esse primeiro termo aqui não é fração. Então, como é que a gente faz? Reduz os dois ao mesmo denominador, né? Nesse caso, vai ser o x, x mais 5. Aí aqui, no fundo, eu tenho 1, né? Lembrem sempre que quando eu tenho um número isolado, eu vou ter um 1 embaixo, né? Então, eu tenho 1. Então, vai ficar x mais 5 dividido por 1, dá x mais 5, vezes 2, 2x mais 10, tá? X menos 3 dividido por 1, x menos 3, vezes 2, 2x menos 6, tá? Mais o 3 aqui, ok? Então, aqui eu tenho essa parte de cima e essa parte de baixo, que já estão no formato de fração, mas eu posso simplificar mais ainda, juntando o que não depende de x aqui e o que não depende de x aqui, né? Dá 10 menos 13, vai dar o menos 3, e menos 6 mais 3 vai dar menos 3 também, tá certo? Ué. Tá. Ok. E aí, então, eu tenho, já juntando as duas coisas, tenho uma divisão de duas frações, né? De novo, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a gente tem a primeira aqui, essa parte de cima, né? Então, circulando, né? Essa parte de cima aqui é essa daqui. E a de baixo aqui em azul vai ser essa daqui, só que invertida, né? Tá, e aí eu sobro, né? Tem um produto de duas frações, junto as coisas e acaba tornando isso aqui, né? E aí, finalmente, eu posso simplificar o 2x menos 3 com 2x menos 3 aqui, e o que me sobra é essa resposta, que aí eu já não tenho mais nada para fazer. Tá certo? Ok, então assim, o que a gente fez? A gente fez alguns exercícios para poder fixar melhor o nosso conteúdo, né? Vocês vão poder rever esse vídeo assim que eu fizer o upload, né? Vai estar disponível. E aí o que eu sugiro para vocês é pegar essas questões específicas, se ainda tiverem com algum problema, é tentar refazer, e caso tenha alguma dúvida, vão dando play no vídeo, né? Vão tentando refazer e dando play no vídeo. E aí vocês vão ver que as outras se resolvem de uma maneira parecida. Talvez uma ou outra que fique ainda com uma coisinha a mais para fazer que seja diferente daquilo que eu coloquei aqui, tá?
Então é isso, é praticar agora, né? Eu vou passar uma tarefa para vocês envolvendo esse capítulo, para fazer em equipe também, para que vocês possam exercitar e esse exercício já valeu alguns pontinhos aí para vocês, tá certo? Obrigado pela presença de todos, tá? Um abraço e até a próxima.